Boa, galera, vamos estar aqui relembrando quando o Neymar chegou ao Santos, a recepção que o Santos fez pro Neymar na vinda de Neymar pro Santos. O Santos que apostou e apostou alto no retorno do Neymar para sua casa, né? Vamos estar acompanhando aí a chegada de Neymar, ou seja, do céu ao inferno no futebol. A recepção que o Santos fez para Neymar foi digno de gala e agora a situação que o Santos se encontra correndo o risco do rebaixamento, do bi do rebaixamento e o Santos precisando do menino Ney, né? As grandes mídias aí sentando o sarrafo no Ney sem dó, analisando. Tamo pela frente aí, temos também pela frente aí a contratação não, a janela da seleção brasileira, a escalação, ou seja, onde será que Neymar vai ser chamado ou não, a indignação de algumas mídias já, o pessoal batendo sem dó. Vamos estar acompanhando aí, pessoal. Antes desse palco ser mais do que bem preenchido. Vídeo no telão. Luzes se apagando na Vila Belmiro. Chegou a hora. Neymar Júnior está de volta para o Santos. O Santos me revelou para mim, mas meu coração nunca deixou de ser alvinegro. Eu lembro de tudo que vivi com vocês. Será? De cada momento. Uma lembrança viva, feliz e eterna. Uma lembrança que eu não quero só lembrar. Eu quero voltar a viver. E quero voltar a viver com vocês, como sempre foi. Rei Pelé, seu pedido é uma ordem. O trono e a coroa, esses vão continuar sendo seus. Que você é eterno. Mas Um negócio duvidoso, hein? vai ser uma honra vestir esse manto sagrado que representa tanto para o Santos como para o mundo. Prometo fazer de tudo para continuar honrando o seu legado, rei. Eu vou, mas eu volto. Vocês se lembram, né? Pois bem, o príncipe está de volta. E o nosso menino da Vila já tá pronto, hein? Dá uma olhada no telão, dá uma olhada no telão. Que música emblemática, né? Projota ao som de Moleque Valeu, de Vila Belmiro! E a Vila Belmiro foi abaixo nesse momento. Com imagens do Neymar. Tá Muito chegando a hora emocionante, Nação né? Muito Santista, tá chegando emocionante, a enquanto que o hora. Neymar parece fazer uma oração ali no vestiário, a imagem que tá aqui no telão para toda a torcida, e a torcida chamando ele para campo. Vem jogar, Neymar. Os nossos ídolos que fizeram história com essa camisa. E esse menino, que mais que história, virou um símbolo do que é o futebol brasileiro, com a camisa do Santos Futebol Clube. Depois de 12 anos, voltando para casa, depois de desbravar o mundo, virar o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Ele está se aprontando. Faixinha na cabeça e tois. Tá chegando a hora. Neymar com outro item Faça emblemático muito também na carreira. barulho, A faixa Nação 100% Santista! Jesus. Utilizada no título com o Barcelona na Champions A League camisa em 10 2015. está em ótimas mãos. Vamos! O príncipe está de volta. Recebido por nossos ídolos eternos, por toda a nação santista, numa festa
espetacular nesse dia de 21 de janeiro de 2025. É com muito orgulho, é com muita honra que o Santos apresenta Neymar Júnior! Foi uma recepção de gala, hein? Do futebol brasileiro está na casa! Neymar entrou ao lado do Edinho, filho do Rei Pelé. Essa passagem de bastão da camisa 10 também acompanhado do presidente Marcelo Teixeira. Agora sobe ao palco para a festa muito merecida do público presente na Vila Belmiro. Muito emocionado o Neymar, de arrepiar, né? Ensurdecedor o barulho da Vila Belmiro nesse momento. A gente falava mais cedo, né, Bené? O que faz o coração do Neymar bater mais forte? Alguém que já conquistou o mundo inteiro. O que será que faz bater mais forte? Muitos fãs, milhões de fãs. E aí, respondem aí vocês. O que será que faz bater mais forte o coração? O amor ao clube ou o dinheiro? Você sempre foi feliz. Tenho certeza que esse momento você estava esperando muito, assim como toda essa nação santista. Eu quero que você fale as suas primeiras palavras com essa 10 tão pesada, com essa camisa gigantesca. Você agora de volta para sua casa. Seja bem-vindo, craque. Primeiramente, boa noite a todos. É um dia muito especial para mim. Estou muito feliz. Falei ali dentro que quando eu era um menino, eu pisei na Vila Belmiro com essa faixa aqui. E eu não podia deixar de voltar assim. Eu estou muito contente, muito feliz. Vivemos muitos momentos lindos aqui.
Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para viver. E que se depender de mim, se depender do amor e do carinho que eu tenho por esse clube, não vai faltar força, garra, determinação, fé e, obviamente, muita ousadia. Será que é isso que está acontecendo aí? Respondem vocês aí, torcida do Santos. Ou até mesmo os rivais. Vamos falar de esporte? Agora aqui prestem atenção. As colunistas desceram o sarrafo sem dó. Fizeram analogias e observações. Comentem vocês aí, deixem aqui, ó, comentado aqui. O que vocês acham? Se elas falaram a verdade, se elas mentiram. Deixe seus comentários aí, você que é santista e você que é rival. Seus comentários é muito importante pra gente, beleza? De começar falando sobre Copa do Brasil, a terceira fase teve fim com mais 6 classificados, as oitavas de final. Neymar voltou, mas não adiantou muito para o Santos. Depois de empatar em 0-0 com o CRB, o Peixe foi eliminado aí nos pênaltis. Depois da partida, Neymar lançou dúvidas sobre a permanência no clube. O contrato atual dele vence no fim de junho e Neymar só tem mais 3 jogos oficiais pela frente. Além disso, falou que o time melhorou com a entrada dele, mas que não pode depender só dele. Vamos ver o que ele disse. Você tem um contrato válido até dia 30 de junho. Olha a torcida lá no fundo. Fica só observando a música que vão cantar. Como você sentiu esse retorno também? Sentiu bem dentro de campo? A tendência é que os próximos jogos com você em campo também, você acha que o time consegue sair dessa situação? Cara, eu sei que comigo dentro de campo o repórter fez uma pergunta bem você viu que em 20, 25 coerente, minutos, certeira. eu posso fazer a diferença. A música da torcida ao fundo. Primeiro jogo que eu voltei depois de um longo tempo. Mas acho que isso tudo não pode depender só de mim. Acho que todo mundo sabe da situação que a gente está e a gente precisa de todos os jogadores para essa situação. Bom, vamos chamar então Mili Lacombe e Alicia Klein, que estão aqui com a gente. Declaração de bastante autoestima, né, do Neymar. Não pode depender só de mim, não, gente. Pelo amor de Deus, eu tô aqui, mas não resolvo tudo. Mili, e aí, boa noite. Diego, querido, boa noite. Alicia, todas e todos que estão aqui com a gente. É daquelas entrevistas que a gente precisa prestar bastante atenção nas coisas que ele não disse, como diria o Paulo Leminski, né, o poeta paranaense. Ele disse tudo ali, gente, assim. E eu queria combinar isso que ele falou com o que disse um dos parças dele, na mesma hora em que ele estava falando isso. Logo depois do jogo, o amigão dele foi para as redes sociais e espinafrou o time do Santos, disse que é um time ruim, que o Neymar não pode fazer tudo sozinho. Mais ou menos nessa linha daí. Primeiro ele diz que ele resolve, depois ele diz que ele precisa de ajuda. Então tem uma contradição aí. Eu acho muito deselegante, para dizer o mínimo, assim, o que o Neymar está fazendo com o Santos. O Neymar saiu do Santos ainda um garoto. A gente ficou sabendo através do podcast do All Prime que numa negociação de 57 milhões de algum dinheiro, que eu nunca sei qual é, a Alicia sempre sabe qual é, não sei se é euro, não sei se é dólar, não sei se é real, mas pouco importa, porque nessa negociação o Santos ficou com 17 e o pai do Neymar ficou com 40. Esse é o amor do Neymar pelo Santos. Aí, ainda assim, a torcida tem um coração tão grande que acolheu ele de volta. E agora ele está destratando o clube. O que ele está fazendo, né, de não treinar, de não se dedicar, já é um assinte. Isso que lá atrás e essa declaração para mim é uma ofensa. Né? É uma ofensa. Você vai renovar? Pergunta o repórter. Isso que lá atrás, como a gente colocou aqui no vídeo da recepção dele, vocês observaram aí, né? A garra, determinação que ele falou lá. Vê se está acontecendo agora. Olha o que a colunista está falando do UOL. A repórter. E ele diz... Não, primeiro ele fala, não sei. Com desdém, Era hora dele falar, eu adoraria ficar no Santos. O Santos é a minha casa, eu amo esse clube. Não falou isso não. Falou assim, não sei, não quero, não sei. Não. E aí depois, ele vai lá e fala que o time dele dá a entender que o time deixa a desejar. É tudo muito feio, gente, assim, o Neymar se coloca muitas prateleiras acima do Santos, e ele não é, nem Pelé foi. Se nem Pelé foi, não há ninguém que seja maior que o Santos. O Santos é uma imensidão, e ele deveria ser mais respeitado.
Quem está prestando atenção se sentiu ofendido com o que o Neymar fez. Ao todo foram 10 jogos, né, Alícia, do Neymar com a camisa do Santos, 3 gols, 3 assistências também. Se a gente for olhar assim um jogador que não fosse o Neymar, colocar na balança, não tinha ido muito bem não. Como é que você classifica essa passagem do Neymar pelo Santos? Por enquanto está incerta, né, a permanência dele no clube. Boa noite. Olha aí. Boa noite, Diego, Mili, todo mundo que está aqui com a gente. Eu pensei a mesma coisa que você, Diego, assim, a autoestima em dia. 10% dessa autoestima do Neymar resolveria muitos problemas na vida de muita gente. Ele fala sobre a importância e a diferença que ele fez dentro de campo, sendo que o time dele acabou de ser eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, que era a primeira fase pro Santos, portanto, na primeira oportunidade, na primeira participação na Copa do Brasil, já eliminado, para um time da Série B, enquanto milhares de pessoas ao fundo mandavam ele tomar suco de caju, e ele ali tranquilamente, assim, numa soberba de alguém que tivesse acabado de resgatar o seu time do fundo do poço e não estivesse ajudando a colocar o time nesse lugar. O Santos está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, eliminado de uma competição. Detalhe, correndo o risco de ser rebaixado, né? Tem esse detalhe aí, mas vamos que vamos acompanhando aí o resto. Que rende muitos milhões aos caixas dos clubes que vão bem, milhões que são necessários na situação financeira em que o Santos se encontra. Ele entrou, não fez gol, converteu o seu pênalti, parabéns, e é essa a contribuição dele para o Santos. Como você falou, se a gente estivesse analisando só a contribuição esportiva do Neymar, é difícil dizer que valeu a pena até agora, pelas ausências, e ausências em momentos importantes. Ausência na semifinal do Campeonato Paulista, lembrando que 2 dias antes ele estava na Sapucaí. Olha aí, hein? Tava na Sapucaí. Agora volta lá no início lá do nosso vídeo, as palavras do Neymar. Determinação, garra e por aí vai. Vamos acompanhando aí. Todos esses momentos em que ele esteve na Kings League, em vez de estar fazendo preleção, acompanhando o time do Santos nas suas partidas enquanto lesionado. Então ele deixou muito claro ontem, do alto da sua arrogância, que ele continua preocupado somente com ele, né? Neymar só se preocupa com o Neymar, o Santos que se dane, né? E o Santos está se danando, inclusive nesse momento, com ou sem a ajuda do Neymar, porque ontem ele entrou durante 25 minutos, mostrou que é um grande jogador, tem um toque diferenciado na bola, recebe a bola, já devolve de primeira, é um jogador de outro nível. Mas o Santos estava enfrentando um adversário da Série B e o Neymar, que acha que tem potencial para ajudar a trazer o Hexa, para voltar para a Europa, não foi capaz de fazer um gol no time da Série B em quase meia hora dentro de campo. Então, essa soberba, ela não está casando com o que ele entrega dentro de campo. Financeiramente, a gente sabe que está sendo bom para o Santos, vendeu muita camisa, vende muito ingresso, atrai patrocinador, atrai convite para amistoso, lota estádio quando ele está. Enfim, tem um benefício que é difícil da gente medir nesse momento. Mas esportivamente ele precisava calçar a sandalinha da humildade, porque não está fazendo essa diferença que ele acredita fazer, não. O Neymar usou até as redes sociais para se manifestar. Ele postou um story, escreveu o seguinte, você vai ver aí na sua tela, escreveu que a vontade de sair dessa é maior do que a tristeza. Tá aí a postagem dele, a gente vai tirar a tarja para aparecer o texto também. Tem convocação segunda-feira, Mili. Será que o Neymar volta? E aí, será que ele vai estar na lista do Ancelotti, a primeira lista do Ancelotti para a seleção brasileira? Olha, primeiro essa postagem, né? A vontade de sair dessa é maior do que a tristeza. A tristeza parece bem pequena, o que diz que a vontade também não deve ser muito grande, né? Então é coerente isso que ele escreveu ali. Se o Ancelotti convocar o Neymar, vai ser um escândalo. E você, torcedor do Santos, ou até mesmo os rivais, o que vocês acham aí dessa convocação? Se realmente sair, se o Neymar for convocado para a seleção, não jogando nada no Santos, segundo as colunistas e até mesmo o que a torcida do Santos, todo mundo vem observando. O que vocês acham disso? Deixa seus comentários aí. Eu acho da ordem do escândalo, da infâmia. Não é possível
que um treinador novo chegue no Brasil, convoque um jogador que acabou de se recuperar de uma lesão, que não joga regularmente há 2 anos, não joga a rigor faz 2 anos. Não é possível. Para 2 jogos muito importantes. Não, gente, o que é isso? Ele privatizou a camisa 10 da seleção? É dele. É dele, ele está convocado sempre. Não. Eu vou achar muito triste, uma ofensa, vou achar um escândalo se o Neymar for convocado nessa circunstância. Para ser convocado, ele precisa voltar a jogar com regularidade e merecer a convocação. Não é dele a camisa, gente. A camisa 10 não é do Neymar. Então, o Ancelotti já chegaria reforçando a panela que há tantos anos afunda essa seleção. É pior do que a convocação do Daniel Alves pelo Tite para o Mundial. Estava lá porque ele transcende, o futebol realmente transcende, foi para a cadeia, né? Transcende mesmo o futebol. Para tocar pandeiro, sei lá eu o quê. Seria nesse nível. E lembrando que, segundo a apresentação e a convocação do Ancelotti para a seleção brasileira vão ser transmitidas pelo UOL dentro do De Primeira a partir das 3 da tarde. Então, segunda-feira, ao vivo aqui no canal UOL, você vai acompanhar tudo aí com essa convocação. Será que o Neymar vai estar nela, ou Alice? Eu temo que sim. E assim como a Mili, considero ofensiva a convocação do Neymar. Considero ofensiva, considero um escândalo. Considero um absurdo que, para mim, não se justifica, especialmente nesse momento. Se a gente dissesse assim, Neymar está jogando, mas não está jogando bem. Aí você fala, não, você entende que ele pode, na seleção, brilhar, porque vai ter companheiros de mais peso ao seu lado, pela experiência que ele tem, né, pelo potencial dele. Até eu conseguiria aceitar. Mas para um jogador que acabou de voltar de mais uma lesão, né? Depois de regressar da pior lesão da sua vida, já parou 2 ou 3 vezes, lesionado de novo, e atuou agora 25 minutos contra um time da Série B, sem conseguir fazer a diferença para o seu time. Talvez atue no final de semana. Qual é o critério da convocação? Então a gente precisa entender, não é uma convocação por mérito, isso está muito claro. É uma convocação por potencial, é uma convocação por moral, é uma convocação por pressão, né? O que determina quem são os jogadores? A gente sempre entendeu historicamente que são aqueles que o treinador entende que estão no seu melhor momento. E aí a gente pode concordar ou discordar, porque cada treinador tem a sua opinião. Agora, um atleta que mal está em atividade, né, pelo histórico dele na seleção, olha, eu gostaria de realmente entender o que as pessoas consideram relevante, porque título na seleção ele não tem. Ele tem o dos Jogos Olímpicos, muito importante para o Brasil, quase 10 anos atrás, em que ele foi um dos protagonistas, não só, né, o protagonista, a Copa das Confederações, que é uma competição tão importante que não existe mais, e a Copa América que o Brasil ganhou sem ele. Então fez muitos gols na seleção, é idolatrado, é muito respeitado pelos jogadores, tudo isso, mas ele não é um grande vencedor pela seleção brasileira para justificar que ele seja convocado sem estar nem sequer com condição de atuar uma partida inteira. Então vamos aguardar, mas o fato dele estar na pré-lista, considerando que ele nem tinha voltado ainda, já é ofensivo. Um gol só, não é isso? Não, mas ele e o Mano Menezes também, né? Estão disputando quem vai vencer o primeiro jogo, né? Nossa, o Kleber, ele é um cara que todo mundo sabia que ia chegar para o primeiro trabalho como técnico principal, né? Eu não consigo nem falar que a culpa é dele, sinceramente. O que me assusta nessa relação toda é que, claramente, você vê o Neymar S.A., vou chamar assim, porque aí a gente põe o Neymar pai, Neymar Brothers, Neymar, todos os parças. Né? Exato. Eles se colocam muito acima do Santos. Eles se colocam como se eles estivessem num lugar e como se o Santos estivesse fazendo favor para eles. Então você vê o Neymar falando assim, comigo é diferente em campo. Aí o Santos é eliminado, sai mandando a torcida do CRB calar a boca. Ele já tem um outro amigo dele que vai nas redes sociais e hoje a gente sabe que os parças, quando se manifestam, eles se manifestam para dar recado em nome do Neymar. O Neymar tem isso, ele tem influenciadores, amigos, quase que contratados para fazer a comunicação do Neymar nas redes, e o cara fala, o Neymar tentou, fez o máximo que deu, mas o Santos não tem jogador e não tem presidente à altura do futebol que ele tem.
O Musetti, nosso repórter que cobre muito bem o Santos, já publicou agora hoje de manhã que o otimismo, não existe mais otimismo para a renovação do Neymar no Santos, porque a entrevista dele foi muito pesada, a entrevista sincerona e tal. Então, assim, no final, o pacote Neymar, o Santos não consegue tirar nada disso, porque é tão caro, 21 milhões por mês, como mostrou a reportagem do Pedro Lopes e do Rodolfo. 21 milhões por mês, e ainda tem a questão de tudo que vem depois da chegada do Neymar, 75% fica com o Neymar. Então, assim, até financeiramente eu tenho dúvida se está valendo a pena. E dentro de campo, fatalmente não vale. Por quê? Porque se o Neymar for jogar a cada 10 jogos, esses 25 minutos que joga, não adianta, porque fica sempre aquela expectativa. Agora o Neymar vai voltar, agora o Neymar vai fazer. E o Santos fica capengando. O Santos está correndo risco gravíssimo de cair. Não tem competição sul-americana e já está fora da Copa do Brasil. Então é algo assim assustador o que está acontecendo com o Santos. E pior, como já disse o Arnaldo, como já dissemos aqui em outros programas, o Santos gastou dinheiro pra caramba, contratou gente pra caramba. Não pagou o Rollheiser porque tinha um crédito com o Benfica. A partir do momento que você tinha um crédito e pegou o jogador, você deixou de ganhar aquela grana, você pagou. Então assim, não adianta, o Santos está... muito, assim, o que me assusta é o Neymar se colocar num patamar que ele não existe. Agora, isso que o Arnaldo falou, eu concordo 100% com ele. O Ancelotti está caindo de paraquedas, ele não tem ideia do que está acontecendo aqui. A convocação, sabe o que devia acontecer? O Juan e o Rodrigo Caetano. O Juan e o Rodrigo Caetano, eles vão chegar para ele e falar: Ancelotti, o Neymar está 2 meses sem jogar. Não tem condição de chamar. Se você quiser chamar para conversar, trocar ideia, pode até chamar, mas não tem condição dele jogar. Não tem condição. Mas para ser franco, para estabelecer uma relação honesta já de cara com o Ancelotti, eles teriam de dizer para o Ancelotti. Agora tem o seguinte, professor. O pai do Neymar esteve aqui com o ex-presidente da CBF, que mudou, sabe, o Ancelotti, mas tudo bem, esquece. Mas esteve aqui, conversou com o ex-presidente e disse que ele não gostaria que um técnico cogitado, acho que o senhor já ouviu falar, o Jorge Jesus, não serve, porque ele mandou o Neymar embora lá do futebol da Arábia Saudita. Então, eu não sei, aí o senhor pondera o que o senhor acha melhor fazer. Pessoal, e aqui temos o vídeo do Neymar, né? Após a derrota pro CRB, ele sai e manda a torcida calar a boca. Mas deixe seus comentários aí, pessoal, o que vocês achou do vídeo, se vocês estão gostando do nosso conteúdo. Os seus comentários é muito importante pra gente. Se inscreva em nosso canal, dê o seu like, o seu joinha, beleza, pessoal? E até o próximo vídeo, pessoal. Fui.